Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, ouvi em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 14 de maio, volume 3, capítulos 7 e 8. Capítulo 7, 12 de novembro de 1899. Luísa evita alguns castigos. Esta manhã o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, e via como se eu devesse mover-se do céu uma coisa e tocar a terra. Fiquei tão espantada que gritei e disse: Ah, Senhor, que fazes? Quanta ruína haverá se isto acontecer? Me diz que me ama muito e quer me assustar, viu? Não, não faça. Não, 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 não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo, me disse: Minha filha, não tenhas medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, verdade, né? Quando queres, né? Ela sempre se opõe, né? A questão da obediência lá. Então, ela viu, né, os castigos que ia descer, então ela já se opôs ali, né? Não, Jesus, não faça isso, não faça isso, né? Então, eu não quero, não quero. Então, ele fala aqui, né? Quando queres que eu faça algo, né? Não devo deixar de ver nada. Não devo deixar de ver nada quando castiga as pessoas, senão amarra-me por todo lado. Então, quando ele não mostra para ela quando vai castigar, é por isso que ele priva ela muitas vezes também, né? Justamente porque se ele mostrar, se ele levar ela junto, ela vai fazer isso que ela fez aqui de impedir, né? E é muito necessário os castigos. Então, aqui é um processo, né? É um processo de Luiz entender se conformar com a justiça, que ainda está nos primeiros volumes, ela também é uma vítima, Jesus está trabalhando isso nela. Não é engraçado, né? Porque a gente pensa que a gente fica, né, até um pouquinho encrencando, né? Que a Elisa sempre se opõe, mas é a vontade divina nesse momento, né? De ela ser uma vítima. Trabalhar a obediência, né? E aos poucos ir compreendendo, né? Essa questão da justiça, né? Do valor da justiça e o quanto é importante, né? Ele derramar os castigos, ela ir se conformando e compreendendo a justiça, que justiça também é misericórdia, né? E aí, quando ele quer castigar, ele não mostra ela, porque senão ela vai, como fez, né? Nos outros trechos que ele fala que se não me amarras, né? Então me impede, né? De castigar o homem. E o homem está necessitando, né? De flagelos, castigo, cruzes, né? Para se converter, né? Me amarras por todo lado, e bem fortificarei teu coração com força, e farei surgir dele como um tronco, para poder manter firme o que tu vês. E depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir eu e meus filhos. E quando estava nisso, saiu de dentro de meu coração como um tronco. Engraçado, né? Porque ele faz sair dela, né? O tronco, né? Muito interessante isso aqui. Porque ele fala aqui, ó. E bem fortificarei teu coração com força, e farei surgir dele
como um tronco, para poder manter firme o que tu vês. Né? O que ela tá vendo? Porque ela tá vendo ali que vai cair um castigo ali, né? Então, você tentando entender aqui o que ele tá querendo falar. É como se tivesse aqui, manter firme o que tu vês, né? Não sei se é a questão da obediência ou manter firme essa conformidade com a justiça, ela compreender a justiça, né? Ó, depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir, eu e meus filhos, então os frutos daquele ato, né? E aí ela fala que enquanto estava nisto, saiu de dentro de meu coração como um tronco, e no topo como dois ramos em forma de forquilha, que elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se. Então, né, ela tomava ali, é como se parte ela ali, né, essa questão da vítima, né? Então, parte ela detinha ali, conseguia fazer que Jesus derramasse nela, né? Ó, detinha, que levando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se, e assim ficava detida. Só um ponto longínquo parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se, tanto que me participou as dores da cruz. E desapareceu. Então, em parte, ele derramou nela, né? Ali a justiça, em parte, né? Ali. Para acalmar ela, né? Mas assim, como a Aline falou, né? Porque toda essa preocupação dela realmente é que ela não quer ver Jesus sofrer, né? Então, às vezes a gente pensa até que ela está pensando só no homem, mas ela não quer que ver o homem sofrer, né? Para que Jesus não sofra, né? Ela se preocupa com ele, de não ver ele sofrendo, né? Então, em parte, ele derramou ali a sua justiça nela. Trecho, capítulo 8, 13 de novembro de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas, tá vendo? Então, por isso que ela fica, né, ali, não quer deixar, né? Ela se opõe porque ela vê Jesus sofrer, né? Porque Jesus sofre muito, ele não gosta de derramar os castigos, ele não tem prazer de derramar, mas o homem obriga a Deus, né? Com os pecados, com a ofensa, realmente ele arranca das mãos de Deus os castigos. Deus, ele só quer derramar o bem, né? Só agraciar o homem, né? Derramar todos os méritos ali que ele conquistou, a redenção, né? Só quer abençoar, mas o homem não quer, em vez de arrancar, vamos dizer assim, das mãos de Deus os bens, as graças, os méritos, arranca, né, os castigos, a justiça de Deus, né, obriga. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto. Não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretia comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas e a ver o que faziam, tá vendo? Meu Deus, então se ele vinha se entreter para não ver o que as criaturas estavam fazendo, né? Se ela se entreter com Luísa, mas o amor dele é tão grande que ele não consegue, assim, tipo assim, ignorar o que as almas estão fazendo. Então ele ia lá ver o que elas estavam fazendo, né? Tentava iluminar elas ali, inspirar elas, né? A mudar de direção, a se converter, a ver o que elas estão fazendo, né? Então é um amor muito grande, né? E tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo e não elas estivessem sofrendo. Então ele sentia tudo nele, né? Então, Jesus, ele não está aquém, né, da vida das pessoas, não está aquém do sofrimento das pessoas, né? Ele sofre muito de ver o estado das almas, em que lamentável estado está, né? As almas, ele sofre demais, demais, né? Que não foi para isso que ele criou, né? Ele criou o homem para fazer o homem feliz, para participar, né, da alegria eterna com ele, da felicidade dele, do amor, né? E não para sofrer o estado que se encontra, né? Muitas vezes Io confessou que com seu poder sacerdotal obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo nesse estado. Então, né, Jesus precisa derramar esse castigo, mas ao mesmo tempo, assim, é como falou, como falei, ele não tem prazer de castigar. Então, às vezes até assim, ele fica muito feliz de ver essa caridade, né, na alma, de se portar mesmo ali com o sofrimento dele, com a dor dele, se portar ali, né, que ele se importa com as almas. Então,
esse se importar também, né, com as almas. E ele agradece, né, por a pessoa dar essa atenção a ele, de ver o sofrimento dele, querer aplacá-lo a ele, né? Então, ao mesmo tempo que ele quer que ela se conforme com a justiça, então, mas ao mesmo tempo ele fica muito agradecido porque ela tá ali preocupada, né, com a dor dele. Aí continua aqui, ó, fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse, conforme-se a minha justiça. Tá vendo? Então, às vezes ele ficava feliz de ver ali, preocupada, né? E, ali com os sofrimentos dele, mas também, né? Outras vezes ele pediu para que ela se conformasse, né? Ele fica feliz de ela se preocupar, mas é necessário a justiça derramar, porque não tem outra forma de fazer o homem, né? Acordar, despertar. Então não tem outro jeito. Ele não pode ficar sempre ali derramando nela, livrando os homens disso, porque cada vez mais, se ele deixar o homem fazer o que bem entende, o homem cada vez mais vai se inchar, e vai ficar confiante, cada vez mais ali vai aumentar, né? Ali a gravidade da situação das almas, né? O pecado, as ofensas. Então, né? Então ele tem que se conformar, né? Então esse processo mesmo de fazer Luísa compreender, né? É ali de se conformar com a vontade divina, com o que Deus quer, compreender a justiça. Então é um processo, né? Aqui está no início ainda. Então Deus vai trabalhando isso, né? Ele faz isso conosco também, né? Da gente compreender a sua justiça, amar a sua justiça, né? Amar as cruzes, os sofrimentos, a necessidade, né? Para purificar as almas, né? Isso acontece conosco também, né? Conforme-se a minha justiça, que não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Tá vendo a ingratidão? Né? A falta de amor, de gratidão, de agradecimento, né? De reconhecimento. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Se você soubesse quanto sofro a fazer uso de minha justiça, tá vendo? Mas é o próprio homem que me faz violência. Então, assim, às vezes os homens culpam a Deus, né? Cadê Deus? Que você não tá vendo o que tá acontecendo? Nossa, como é que tá o mundo? Deus não tá vindo. Mas não é Deus, né? Então, as coisas que tá acontecendo no mundo, toda essa, né? As coisas difíceis que a gente vê, né? E as trevas que tá, não é culpa de Deus, é o próprio homem, são consequências das atitudes humanas, das atitudes do homem. Então, o homem que faz violência, né, em direção a Deus. Então, é consequência, né? Então não é Deus, não é culpa de Deus, porque não é Deus que quer fazer isso, é o homem que está arrancando, né? Tudo isso que está acontecendo, as consequências aí, né? Essa loucura que a gente está vendo, né? Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade. Mesmo assim, deveria ser agradecido comigo. Então, mesmo que Deus não tivesse redimido, né? Ele está falando que o homem que deveria reconhecer e ser grato por existir, né? Porque, meu Deus do céu, só de existir. De Deus ter pensado no adianta dele, né? Pensado em mim e me feito existir e poder contemplar toda essa grandeza dele, tudo que ele fez, a criação, conhecer a ele, só de conhecer a ele. Então, a gente deveria ser agradecido, mesmo que ele não mesmo que ele não tivesse nos redimido, né? Ser grato por isso, né? Pela existência, né? Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. Então, assim, para muitos, né, a redenção é inútil, né? Dispensa a redenção, ignora a redenção, né? Não quer. Prefere aí curtir sua vida, os prazeres, né? Ser mundano, manter nas trevas, tá bom assim, né? Ignora completamente e dispensa completamente tudo que Deus fez, né, para salvar, né? E enquanto dizia isto, chorava amargamente. E eu, para consolá-lo, eu disse: Doce bem meu, não te aflijas. Vejo que a tua aflição é maior, porque te sentes obrigado a punir as pessoas, né? Pois é, não foi isso. Ele não criou o homem para isso, para ficar punindo o homem, né? Mas para dar felicidade, amor, né? Amar, para comunicar a sua vida, né? Então ele fica muito aflito, né, tadinho? Ah, não, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti. Assim que sobre mim manda os flagelos, aqui está a vítima sempre disposta. E à tua disposição, podes fazer-me sofrer o que quiseres. E assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada. Então, ela tentando ali aliviar, acalmar Jesus, né? E tu aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem. Foi sempre esta a minha intenção, a não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem, sofrerás mais tudo que ele mesmo, tá vendo? Então a preocupação dela é com Jesus, né?
de ver o homem sofrendo, é por causa de Jesus, né? Porque ela vê o quanto ele sofre, o quanto dói, o quanto é difícil para ele, né? Ver o homem sofrendo. Então é por causa dele, né? Ela queria aliviar ele, acalmar a ele, né? Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio. E eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Engraçado, né? Porque ela queria, no fundo, ela queria, né? Ela se conformar com a justiça, mas ela estava sobre obediência ali, né? Mas ao mesmo tempo ela não queria para não ver ele sofrer, né? E por causa da obediência. Eu disse-lhe e ela disse: Não, não, reza antes, minha filha. A intercessão, né? Então não é engraçado, né? É como a Aline falou, né? Parece que né, a Nossa Senhora não é a rainha da divina vontade, como é que ela pode, né, se opor? Mas é porque esse momento, né, esse tempo ali, esse processo aqui dos primeiros volumes, é Deus trabalhando a vontade humana, ainda ali purificando. Então, não é, né? É a vontade de Deus. Então, a mãe está se opondo porque nesse momento é a vontade de Deus que ela seja uma vítima, né? Tá vivendo esse processo e no gole agora, tá compreendendo, trabalhando a obediência, entender sobre a justiça, a importância dos castigos, da cruz. Então, né, é a vontade divina, por isso que a mãe já se opondo, né? Então ela fala: Não, não, reza antes, minha filha. Nesses dias trata por quanto mais possas ter a Jesus junto contigo e aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 5, volume 3, trechos 7 e 8. Volume 3, trecho 7, de 12 de novembro de 1899. Luísa evita alguns castigos. Esta manhã, o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, e via como se eu devesse mover-se do céu uma coisa e tocar a terra. Fiquei tão espantada que gritei e disse: Ah, Senhor, que fazes? Quanta ruína haverá se isto acontecer? Me diz que me ama muito e quer me assustar, viu? Não, não faça, não, não, não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo, me disse-me: Minha filha, não tenhas medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, não devo deixar-te ver nada quando castigo as pessoas, senão amarras-me por todo lado. E bem, fortificarei teu coração com força e farei surgir dele como um tronco para poder manter firme o que tu vês. E depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir, eu e meus filhos. Enquanto estava nisto, saiu de dentro de meu coração como um tronco, e no topo como dois ramos em forma de forquilha, que, elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se, e assim ficava detida. Só num ponto longínquo parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se, tanto que me participou das dores da cruz e desapareceu. Pelo que eu entendi aqui no início, nesse estado em que a Luísa estava fora do corpo dela, né, um estado espiritual, Jesus fez com que ela participasse de algo que fosse para enviar um castigo para a humanidade, né, como se ela devesse mover-se do céu uma coisa que tocasse a terra, né, pode ser um meteoro, por exemplo, né, como já ouvi dizer, né, que, que vai cair na Terra um meteoro e vai fazer um grande estrago, né? Pode ser, né? A gente não fica muito claro aqui, Jesus não mostra, mas foi algo que fez com que ela se espantasse, gritasse, né? Que, que ela não queria, né? Porque era uma grande ruína
iria acontecer se ela realmente fizesse isso, né? Que ele estava assustando ela. E ela não queria que ele fizesse isso, né? Que ele enviasse este castigo, digamos assim, né? Para a humanidade, né? Sofrer, né? E Jesus, ele vem explicar a razão, né? Pelo qual ele quer que ela participe de alguma forma, né? Desse flagelo que ele quer enviar, né? Que a justiça divina quer enviar, né? Sobre a terra. E ele explica que ele não permitiu que ela visse o que realmente era, né? Que ia acontecer porque esse castigo, porque ela, ela não quer, né? Que as pessoas sofram. Ela não quer que as pessoas sejam castigadas, porque ela vê Jesus em cada criatura. Então, cada vez que ele envia um castigo sobre as criaturas, Jesus é quem sofre. E por ela estar assim digamos assim, ainda nesse apego, né, à presença sensível de Jesus, né, ela não entender ainda qual a missão dela, ela acha que a missão dela vai ser sempre uma alma vítima, né, para impedir que os castigos sejam, né, enviados com toda a ira de Deus, né. Ela quer mitigar os castigos, né, fazendo com que ela receba, né, as dores, né, a crucificação, o sofrimento, assim, em parte, para aliviar, né, o tanto de castigo que a humanidade mereceria receber. Então, ela tem muito forte isso nela, né, é algo assim, é uma obediência que Deus, né, que Jesus, né, colocou para ela no início, para que ela pudesse, né, passar por essa, por essa purificação, né, de aprender a obedecer, né, mesmo que seja algo contrário à vontade de Deus, como muitas vezes aconteceu, né, de o sacerdote proibir ela de ver Jesus, falar com Jesus, e ela tinha que obedecer. Até Jesus obedecia, digamos assim, né, ao sacerdote, porque a obediência é algo importantíssimo para se viver na divina vontade, porque se a pessoa ela não está acostumada a obedecer, ela não entende, né, que quem obedece nunca erra, né, que o exemplo maior de Jesus aqui na Terra era a obediência ao Pai, né, ele só fez a vontade do Pai, isso é uma obediência, né, para justamente reparar a desobediência de Adão. Então, ela está sendo trabalhada nessa questão da obediência. E Jesus diz que ele vai fortificar o coração dela com força, né? Ele vai dar força para ela. E vai fazer surgir do coração dela um tronco para poder manter firme o que ela vê, né? E depois, né, que ela passar por isso, por ter que ver essas coisas, ele vai derramar muitas graças nela, né? Para poder nutrir, né, a ele e aos filhos dele. Quer dizer, tudo o que ela vai sofrer, né, muitas graças vão ser derramadas como orvalho benéfico sobre todos, né? Hoje, se nós estamos aqui meditando o livro dos céus, se nós estamos aqui recebendo essas luzes, compreendendo o que é viver na vontade divina, é graças a esse processo que ela passou, né, de purificação, todos os processos que ela passou ao longo dos 60 anos, né, que ela viveu sobre uma cama, né, somente para Jesus, né, realizar nela toda essa obra, né, de formar nela a primeira filha da divina vontade, né, a viver aqui na terra, depois de Nossa Senhora. E enquanto, né, eles estavam nisso, né, saiu de dentro do coração dele um tronco, e no topo, né, do tronco, dois ramos, né, em forma de V, assim como foi explicado, né, como um estilingue, que elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se. Então, metade do que ia ser enviado para a humanidade em forma de castigo que ia causar um grande estrago,
né, ficou detido por uma parte dessa forquilha, por um lado. E só na outra parte que parecia que tocava a terra. Então, aconteceu isso, né, que foi, para mim, eu entendo como um alívio, né, do que ele ia enviar, né? Ele enviou, assim, digamos assim, pela metade aquilo que ele deveria enviar, né? Porque quando ela fala com ele, quando ela, né, se coloca ali como vítima, querendo sofrer, aplacam a justiça divina, né? Jesus se sente amarrado, assim, preso, né, para permitir que a justiça divina envie os castigos, né, que Deus envia, assim, com toda a ira dele, né, descarregue sobre a humanidade. É isso que eu entendo, né? E aí ela voltou, né, a alma dela voltou e ela implorou para Jesus se aplacar. E pareceu que ele se rendia, né? Porque ele fez com que ela participasse das dores da crucificação. Porque quando ela estava participando das dores, ela estava recebendo, né, o sofrimento que a humanidade deveria receber com os castigos, né? Ela que recebia em parte esse sofrimento, né, que é quando ela aplacava a ira divina, né? Quando os castigos eram, né, amenizados sobre a terra, né? E essa era a função dela de vítima, né, neste momento. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 8, 13 de novembro de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto, não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam, e tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo e não elas estivesse sofrendo. Muitas vezes vi o confessor que, com o seu poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo, e ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo nesse estado! Fazia destroçar o coração de compaixão. Interessante, né? Essa forma como Jesus se mostra, né? É inquieto, né? Andando de um lado por outro, né? Se entretendo com ela, como se quisesse, né, ser distraído, né, como quisesse distrair, mas ao mesmo tempo ele sentia um amor tão grande pelas criaturas que ele se sentia atraído a ver o que elas estavam fazendo, né, a olhar, né, ele se lamentava pelo que sofriam, né, as criaturas sofrendo, e era como se ele mesmo, né, estivesse sofrendo. Mas na verdade é isso que acontece, né? Jesus ele sofre, né, dentro de cada criatura, porque quando a criatura está é, distante dele, né, vivendo assim de uma forma como eu e a Liliane meditamos ontem no trecho da live, né? A criatura fica toda encolhida em si mesma, né? Ela não conta com o auxílio de Deus, ela não se lembra que ela pode pedir ajuda dele, ela não sabe, né? Muitas vezes pode chamar ele em todas as circunstâncias, né? E se ela tiver fé verdadeira, ele vem e auxilia ela, né? E então as criaturas ficam ali sofrendo e não contam com a ajuda dele. Elas querem por elas mesmas resolver os seus problemas, elas querem, né? é, Ficar livre do sofrimento, mas elas não, nem para isso elas contam com o auxílio de Jesus, né? Implorando a ajuda dele, né? Tentando ter uma conversa com ele, né? Um desabafo com ele, e ficam guardando tudo quanto é sentimento ruim dentro de si, até que uma hora explodem, né? Ou falam o que não devem, ou
passam mal e vão parar no hospital porque dá crise de ansiedade, depressão e tantos problemas, né? E esse sofrimento todo, né? Jesus sofre dentro da alma da criatura porque ela não dá espaço para ele agir. Ele fica ali, né? Como que encurralado num canto, né? Da alma da criatura, porque é tanta aflição, é tanta perturbação, é tanta falta de confiança que ele não pode se manifestar porque ela não consegue ouvir, ela não consegue perceber, né? E ontem passei por essa situação, né, de conversar com uma pessoa que estava tão angustiada, que estava falando tanta besteira, falando de se matar, falando de, né, que não acredita em mais nada, que vai fazer, deixar a vida dela rolar do jeito que der, tanta besteira, e eu tentando, né, fazer com que ela percebesse que ela estava, que essa perturbação não permitia com que Deus, né, agisse na vida dela, mas ela não queria ouvir, ela não queria ouvir, ela só queria deixar sair para fora dela tudo que é ruim da vontade humana, tudo que é lixo que está dentro dela, ficava saindo, e aquilo foi me perturbando. E aí eu fui deitar e eu fiquei assim, perturbada com aquilo. E eu falei para Jesus, eu rezei para Jesus e disse para Jesus que se aquilo que eu estava sentindo, aquela agitação assim dentro de mim, fosse um estado de, fosse um estado de ânimo, né? Que ele estava permitindo, que eu aceitava, que eu aceito tudo o que ele enviar para mim. Mas se aquilo que eu estava sentindo era perturbação por causa da vontade humana daquela pessoa, que ele retirasse aquilo ali de mim, que ele devolvesse a paz para o meu coração, porque eu só aceito no meu coração o que vem dele, o que vem de fora do humano, o lixo humano, da vontade humana, egoísta e que só pensa em si e não quer ouvir os outros falar de Deus para ela. Eu não quero nada que não seja, né, dele. Aquela oração foi me acalmando, né? E aí saiu aquela perturbação. Então, porque não era a dele. Era, era algo de exterior que estava, né, me perturbando, né? E foi através da oração, de estar conectada com ele, né? Por ter meditado hoje na live, né? Que a gente tem que chamar Jesus, né? Para nos ajudar em tudo, até amar, né? Em todas as circunstâncias, chamar a ajuda dele, né? Foi o que eu fiz ontem e eu vi o resultado assim imediato, né? E quantas pessoas passam por tantas perturbações e não chamam Jesus, né? Ele fica ali só esperando, né? Como um mestre que quer ensinar, que quer explicar, mas o aluno fica ali se debatendo porque não consegue fazer aquela conta que é complicada e o mestre ali do lado, só esperando ele chamar. Mas ele não chama porque ele é orgulhoso, porque ele acha que por ele mesmo ele consegue fazer e acaba às vezes até desistindo de fazer porque não consegue, mas também o orgulho não deixa ele chamar o mestre para ajudar, né? É muito orgulhoso. E aí, né, Jesus acaba sofrendo nessas almas. E ela diz, né, que muitas vezes ela viu o confessor, né, que obrigava Jesus a fazer ela sofrer as penas para poder aplacá-lo, para poder fazer com que ele diminuísse, né, os castigos sobre a humanidade. Porque o sacerdote também entendia que o, a função dela, o papel dela, né, aquilo a missão que Deus havia determinado para ela era ser uma alma vítima, né? O sacerdote também não sabia que ela, né, receberia o dom da divina vontade, né? Talvez nesse momento nem ela sabia. Mas Jesus também se fazia parecer que ele não queria ser aplacado, mas depois ele, né, se parecia contente e agradecia, né, porque o sacerdote estava querendo sustentar o braço indignado, né, de Deus, que queria castigar.
e aí fazia ela participar de um sofrimento, depois de outro, né? E a Luísa ficava comovida ver Jesus naquele estado, porque ele não queria castigar, né? E estava assim, meio que dividido, né? Entre castigar e não castigar, né? E ela ficava feliz quando ele não castigava, porque aí ele não sofria. E Jesus disse para ela: conforme-se a minha justiça, que eu não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga, por toda a parte, a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Ele queria que ela se conformasse com a justiça divina que quer enviar os flagelos, né? Quer purificar as criaturas, porque o homem está numa ingratidão muito grande, né? Foi o que eu falei para aquela pessoa ontem, que tudo aquilo que ela estava falando era uma ofensa e uma ingratidão muito grande a Deus, né? E Deus, né, permite que a pessoa passe por aquela tortura psicológica, por aquela angústia, tudo, para que ela possa recorrer a Ele, mas mesmo assim ela não recorre, né? Então, a criatura força a Ele a arrancar das mãos dele os castigos. E ele diz: se você soubesse quanto sofro ao fazer uso de minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência, né? Ele não quer castigar, é lógico que ele não quer, né? Ele ama, né? Mas a justiça é que obriga ele a castigar, né? A justiça é o equilíbrio, né? Porque ele é só amor, né? Por ele jamais castigaria, né? Ele só ama, né? Ele é transbordamento, ele é o excesso do amor, né? Ele é o puro amor. E ele diz: ah, se eu não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo, mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil o meu desembolso, né? Jesus, ele comprou a nossa liberdade, né? A preço de sangue, né? Se hoje nós temos a possibilidade de ir para o purgatório e para o céu, é porque foi pago um preço muito grande por isso. Mas o homem, ele não reconhece, não agradece e ainda, né, vai inventando novas maneiras de fazer com que o sofrimento de Jesus, né, na redenção, o pagamento que ele pagou por nós todos estarmos livres, né, foi um inútil desembolso, né, um pagamento que, que se tornou inútil para muitos, né, porque não vão usufruir desse bem, né, vão ser condenados mesmo ao inferno. Nós sabemos, nós não queríamos, mas nós sabemos, né, que muitas almas vão para o inferno. E enquanto dizia isso, chorava amargamente, e eu, para consolá-lo, eu disse: doce bem meu, não te aflijas, vejo que a tua aflição é maior, porque te sentes obrigado a punir as pessoas. A não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti. Assim que sobre mim manda os flagelos, aqui está a vítima sempre disposta, à tua disposição. Podes fazer-me sofrer o que quiseres, e assim ficará a sua justiça de algum modo aplacada, e tu, aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem. Foi sempre esta minha intenção, ao não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem sofrerás, mas tudo que ele mesmo. Então, ela não se conforma à justiça divina, porque a ela foi dada a obediência, né, de aplacar a justiça, né, de aliviar a aflição de Jesus, né, porque ela vê ele sofrendo, né, em cada criatura que ele envia flagelo, que passa por essa purificação, porque Jesus está dentro de cada um de nós, né? Mesmo que a pessoa não veja, não reconheça, não saiba, ele está lá, né? Só esperando que ela, né, o reconheça e corresponda, né, a esse viver dele dentro de cada criatura. Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio
E eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Eu disse-lhe a ela, e ela disse-me: Não, não, reza antes, minha filha. E nestes dias trata por quanto mais possas ter a Jesus junto contigo e aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. Ela tinha pedido para o confessor dela obediência para se conformar com a justiça. E, e o confessor dela pediu para ela perguntar para a Virgem Santíssima, né, se ela deveria se uniformizar, né, se conformar com a vontade divina. E Nossa Senhora disse que não, né, que ela deveria continuar como alma vítima, né, porque para ter, né, Jesus junto dela, né, porque quando Jesus estava junto dela, ele não enviava os castigos, né, e quando ele não ficava sem aparecer, é porque ele estava enviando os castigos. Então, Nossa Senhora disse para ela, né, nesses dias, né, que a ira de Deus estava muito grande com relação às criaturas na terra, nestes dias que ela deveria, né, ter Jesus junto dela para aplacar a ira, né, da justiça, porque muitos castigos estão preparados, né? Então, não tem como evitar, né, os castigos, é algo que eles vão acontecer, eles já aconteceram, né? É uma coisa assim que faz parte da purificação, né? E o que a alma vítima da Luísa podia, nessa época que ela era alma vítima, né? E muitos santos também, né? Foram almas vítimas, aplacaram muito a ira divina, né? Por isso que até hoje, né? A gente não via acontecer tantas coisas, né, ruins como nós estamos vendo acontecer agora nesses tempos que nós estamos vivendo, porque, né, agora eu entendo assim que a ira divina ela não tem mais assim, a não ser os filhos da divina vontade, né? Se não fossem os filhos da divina vontade nesses tempos agora, a ira divina acho que teria destruído já a face da terra, porque o pecado ele, né, a ofensa, a ingratidão com relação às coisas de Deus estão cada vez piores, né? E tendem a piorar mais, né? Então, se não houvessem filhos da divina vontade nesses tempos, as coisas estariam bem piores, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus por termos conhecido, né? Nós que estamos aqui no grupo, né? Meditando, conhecendo e compreendendo e correspondendo à vontade divina, né? Nós estamos sem saber, sem querer, né? Sem ter isso assim como algo assim para nos gabar, né? Mas nós estamos sendo o que a Luísa foi naquele tempo, né? Estamos sendo instrumentos assim de para aplacar, né? Um pouco da ira divina, né? Então, o nosso trabalho, né? A nossa missão, o que Deus quer, né? De nós é muito grande, nós não temos a menor ideia, né? Do quão é importante, né? Nós estarmos vivendo na divina vontade. E só tenho que agradecer a Ele, né? Ser grata a Ele porque Ele permitiu, né? Que a Luísa existisse e trouxesse de volta esse dom de viver na divina vontade, né, para esses tempos, né, que nós estamos vivendo, né, para poder ser esses instrumentos também de, de amenizar um pouco a ira divina, né, para que não descarregue toda a ira sobre a humanidade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um golo da vontade divina, minha alma, e abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo, eu sou nada, Pai, eu te amo. Então, a meditação, do volume 11:30, 12 de agosto de 1916. Glória das almas que viverão no querer divino. Estava a meditar no Santíssimo Querer e o meu doce Jesus disse-me: minha filha, só por quem vive em meu querer me sinto como correspondido pela criação. Então, que Jesus está nos mostrando, nos trazendo isso claramente, que todos nós sabemos, isso é uma realidade. E só quem vive, na vontade de Deus, só quem vive no querer divino, é que Jesus se sente correspondido por essa alma. Porque é a vida do próprio Jesus sendo vivida na vida de cada um, Então, ele fala, só para quem vive em meu querer, na vontade dele, ele se sente como correspondido pela criação, Então, é a criatura vivendo na vontade de Deus, gerando esse bem universal, que é em direção a todos, E Deus fica muito feliz por cada ato feito na vontade dele, Sinto-me como correspondido pela criação, mesmo que seja um sozinho, mas é como a correspondência de todos, Pela redenção, pela santificação, e me glorifico no modo como a criatura deve glorificar-me. Por isso, estas almas serão joias do meu trono, e tomarão nela todos os contentes, a glória que cada bem-aventurado terá para si. Só estas almas estarão como rainha em torno do meu trono, e todos os bem-aventurados estarão ao seu redor. E como os bem-aventurados serão tantos sóis que resplandecerão na Jerusalém celeste. As almas que terão vivido em meu querer resplandecerão em meu mesmo sol. Estarão como fundidas como meu sol. E os bem-aventurados verão a estas almas dentro de mim mesmo. Pois é justo que, tendo vivido na terra unido comigo, como meu querer, não tendo vivido vida própria, é muito justo que no céu tem um posto diferente. Então, todas as almas que vivem na divina vontade, já tem esse reconhecimento de Deus, que Deus, que ao chegar no céu, já tem o seu lugar, Mas ali sabendo da sua missão na Terra, de viver na divina vontade, de ter feito tudo aquilo com um olhar voltado somente para Deus, Nunca com interesse próprio. Sempre com esse olhar voltado para Deus, de fazer a vontade dele, de agradar somente a ele, Então, essa fusão, essa junção com a vontade de Deus, essa união com o próprio Deus, Essas almas dentro de mim mesmo, pois, sendo justo que
tendo vivido unidas comigo, com o meu querer, não tendo vivido a vida própria, é muito injusto, porque no céu tem um posto diferente de todas as almas, de todos os demais. E continuo no céu a vida que levaram na terra, todas transformadas em mim e abismadas no oceano dos meus contentamentos. Por quanto tempo a alma está na divina vontade, tanto de vida divina pode dizer que faz sobre a terra. Os atos na divina vontade são os atos mais simples, mas como são simples, se comunicam a todos. Esta manhã, depois da comunhão, senti que meu amado Jesus, de modo especial, me absolvia toda em seu querer. E eu nadava dentro dele. Mas quem pode dizer o que eu sentia? Eu já não tenho palavras para expressar. E Jesus me disse: Minha filha, por quanto tempo a alma está na minha vontade, tanto de vida divina pode dizer que fez na terra. Ou como me agrada quando vejo que a alma entra em minha vontade para fazer vida divina. Muito me agrada, muito me agrada ver quando vejo que a alma entra em minha vontade para fazer vida divina. Muito me agrada ver as almas que repetem em minha vontade o que fazia minha humanidade nela. Eu fiz a comunhão e recebi a mim mesmo na vontade do Pai. E como isto, não só reparava tudo, senão que encontrando na divina vontade a imensidão, a onividência de tudo e de todos. Por isso eu abraçava a todos, dava-me em comunhão a todos. E vendo que muitos não teriam tomado parte no sacramento, e ao Pai ofendendo porque não querem receber a vida, eu dava ao Pai a satisfação, a glória, como se todos tivessem recebido a comunhão, dando ao Pai, por cada um, a satisfação e a glória de uma vida divina. Também tu recebes a comunhão na minha vontade. Repete o que eu fiz, assim não só para reparar tudo, senão que me dará a mim mesmo, a todos, como eu queria dar-me todos e dares a glória, como se todos tivessem recebido a comunhão. Então, né, vivendo na divina vontade, recebendo essa comunhão, recebendo essa vida divina em si, né? Que recebe através da Eucaristia. E já temos nessa vida de Jesus sendo vivida em cada um de nós, né? Sempre, então aqui está falando, né, que quando recebe a comunhão na vontade dele, repete o que ele fez, né? O que Jesus fez. Assim não só repararás tudo, não só será uma reparação, mas darás a ele mesmo, a todos, como ele queria, né? Com esse desejo de dar-se para todos, né? De viver em todos. E dando assim a glória, né? Dando a glória totalmente a Deus, como se todos tivessem recebido a comunhão. Meu coração se sente enternecido quando vê que a criatura não pode dar a mim nada dela, que seja digno de mim. Toma minhas coisas, as faz suas, imita como as fiz, e para me agradar, as dá. E eu, em minha complacência, vou lhe repetindo: Minha filha, fizeste precisamente o que eu fazia? Depois acrescentou: Os atos na minha vontade são os atos mais simples. E porque são simples, comunica-se todos à luz do sol, porque é simples, e luz de todo olho. Mas o sol é um ato só em minha vontade, como luz simplíssima. Se difunde em cada coração, em cada obra, em todas. Mas o ato é meu mesmo. O ato é meu mesmo ser, porque é simplíssimo. E é um ato só, mas um ato que contém tudo. Não tem pés, mas é o passo de todos. Não tem olho, mas é o olho e a luz de todos. Dá vida a tudo, mas sem esforço, sem cansaço, mas dá o ato de obra a todos. Então a alma, em minha vontade, se simplifica e junta comigo se multiplica em todas. Então é na simplicidade, né? Não tem nada de complicado, né? Na simplicidade de Jesus, né? Sem, sem, sem aqui como está falando, sem muito esforço,
sem cansaço, né? Então, é na simplicidade de Jesus que tudo vai acontecendo. E esse obrar todo, né? Então, a alma e minha vontade se simplifica junto com ele se multiplica em todos. Faz bem a todos. Ou se todos compreendessem o valor imenso que os atos, mesmo os mais pequenos atos feitos em minha vontade, nenhum ato deixaria escapar. Então, nós sabemos, né, que tudo que nós fazemos é na vontade de Deus, tudo que nos acontece é na vontade de Deus. Assim como Deus nos dá a disposição, a saúde para que possamos todos os dias levantar das nossas camas e para o nosso trabalho, desenvolver a nossa atividade, que não é nossa, mas assim é Deus permitindo que nós desenvolvamos. No dia que não for da vontade de Deus, que Ele não quiser, nós não vamos conseguir, nós não vamos nos mover da nossa cama, não vamos nos levantar. Então, vamos aceitar que é a vontade de Deus. Aquele dia Deus quis, aquele dia Deus permitiu que eu ficasse na minha casa. Então, assim como quando nós levantamos da nossa cama, que fazemos os nossos afazeres, que varremos da nossa casa, que cuidamos da nossa família, do alimento, né? De todas essas coisas mais simples, é tudo na vontade de Deus. É tudo a mão de Deus nos movendo, nos levando a fazer tudo isso, né? Então, por isso que na vontade de Deus, tudo é do jeito dele, não nunca do nosso. Por isso que nós nunca planejamos, nós nunca sonhamos, né? Diante da vontade de Deus, porque nós nos abandonamos da própria vontade de Deus e deixamos que Deus o faça. Quem tudo vai fazer é Ele, quem tudo vai acrescentar é Ele, quem vai tirar na hora que quiser é Ele. E é tudo na simplicidade. É como ele diz, né? A luz do sol é simples, né? É como a luz do olho, mas o sol é um ato só, a vontade dele, né? E está todos os dias ali posto para atravessar a luz, né? Para aquecer. E que tanto bem traz o sol, né? Através da sua luz, supre até as vitaminas do corpo de uma criatura. Então, a gente vemos que tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes as pessoas reclamam, né, do sol, da temperatura do sol, reclamam do frio, mas nós sabemos que em cada situação, e em tudo, Deus era um bem. Porque talvez você não está gostando do sol, reclamando que o sol está muito quente, mas para quem vive no interior, nós sabemos que para quem planta mamona, é propício ter um sol escaldante. Por quê? Porque naquele sol que vai fazer secar, né? A mamona vai fazer você secar para você poder, é como eles usam o termo, apurar, né? Bater a mamona e chegar a tirar o caroço da casca. Então, quanto mais o sol quente, mais a mamona vai ficar em um estado bem agradável para ela ser separada da casca, para poder ser vendida. Então, ali está gerando um bem, ali está trazendo um bem. E a criatura fica agradecida. Mas vai ter aquele que vai reclamar que o sol está muito quente, que não tem disposição de andar no sol quente. Mas ele está trazendo um benefício assim a todos. Mas a criatura não consegue reconhecer o bem que faz, o bem que traz. E como seria um dia sem sol, né? Sabemos que seria uma escuridão tremenda, que seria triste, né? Então, tudo é ato divino. E tudo é na simplicidade de Deus. Tudo é na vontade dele. E na vontade dele vai tudo simplificando e juntando com ele, né? E se multiplicando. E tudo que vai se multiplicando vai fazendo esse bem a todos, né? E é como fala aqui no texto, se todos compreendessem o valor imenso dos atos, mesmo os mais pequenos, atos feitos na vontade dele, nenhum ato deixaria de escapar. Tudo nós estamos vendo, até a gente pega um copo para tomar água, a gente está vendo a grandeza que é a água que Deus criou para cada um de nós tomar, para saciar nossa sede. É a água, sem água nós não conseguimos viver. Como que nós vamos viver sem tomar água, sem tomar banho, sem água para cozinhar, entendeu? Então, tudo é muito grande, tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo é na vontade dele. E assim Deus vai dando esse entendimento de sabermos que tudo é vontade dele e a gente vai aceitando e tudo vai se comunicando com Deus e vai gerando luz, vai gerando vida, conhecimento. E vai entrando em cada coração, em cada criatura. Que a vontade de Deus, a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é tudo, tudo na nossa vida. E sabemos que a vontade humana é só trevas mesmo. Então,
é, é, é ter essa compreensão, né, desse amor tão grande de Deus. Então, há um valor imenso em todos os atos, né? Mesmo os mais pequenos. Amém, filho? Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vida. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um golo da vontade divina na minha alma, e abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendo, virei, as adorações, os louvores e o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha ao Senhor na tua divina vontade, dentro da minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, né, vamos lá para a meditação do, hoje, do dia 14. O texto é do tema do volume 3, capítulo 7 e 8, 12 de novembro de 1899. Luiz evita alguns castigos. Esta manhã, o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, e via como se eu devesse mover-se o céu uma coisa e tocar a terra. Fiquei tão espantada que gritei e disse: Ah, Senhor, o que fazes? Quanta ruína haverá se isto acontecer? Me diz que me ama muito e quer me assustar. Viu, não? Não faça. Não, não. Não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo-me, disse-me: Minha filha, não tenhas medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, não devo deixar-te ver nada. Quando castigo as pessoas, se não amarras-me por todo lado, e bem fortificarei teu coração com força. Então, né, Jesus está dizendo para ela, né, para Luísa, minha filha, não tenhas medo. Quando queres que eu faça algo, porque ela nunca quer, que aqui como esse trecho que está falando dos castigos, Luísa nunca quer, né, que Jesus castigue a humanidade. Ela prefere oferecer-se como vítima para sofrer tudo no lugar de todas as criaturas, né? Mas nós sabemos que todos esses castigos, tudo isso que acontece, traz um bem, né, para a humanidade e uma conversão, um olhar voltado para Deus. Que muitas pessoas só vão realmente voltar-se para Deus, realmente buscar a Deus através dos castigos. Só assim para a criatura realmente conseguir ver um amor tão gigantesco que Deus tem por cada um. Não devo deixar-te ver nada. Quando castigo as pessoas, se não amarra-me por todo o lado, e bem fortificarei teu coração com força, e farei surgir dele um tronco, para poder manter firme o que tu vês. Eu farei surgir dele, se não amarras-me por todo lado, e bem farei surgir dele um tronco, para poder manter firme o que tu vês. E depois derramei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir, eu e meus filhos. Enquanto eu estava nisto, saiu de dentro do meu coração como um tronco, e no topo como 2 ramos, em forma de forquilha, que, elevando-se no ar, tomava pela metade. Então, né, aqui está falando, e bem, fortificarei teu coração com força,
Jesus, né, que dá essa força para ele, assim como dá para cada um. E farei surgir dele como um tronco, para poder manter firme, que é o tronco que mantém a árvore firme, né? É o tronco, são as raízes que mantém de pé. Então, Jesus dá essa força, né, essa disposição, essa coragem à criatura, assim como um tronco numa árvore, como a raiz que a sustenta de pé. E quem nos sustenta de pé é Jesus, né? Farei surgir dele como um tronco para poder manter firme o que tu vês, e depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir, eu e meus filhos. Enquanto estava nisso, saiu de dentro do meu coração como um tronco, e no topo com 2 ramos em forma de forquilha, que, elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se, e assim ficando deitada só em um ponto longínquo, parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma, e lhes implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se tanto, que me participou as dores da cruz e desapareceu. Então, né, depois ela se encontrou nela mesma, e ela, né, participou de todas as dores. É porque Luz, ela sempre teve, né, esse olhar voltado para Deus, dela querer ser partícipe das dores de Jesus, né? E ela sempre se rendendo a Jesus, mesmo que aqui, né, ainda talvez sem compreender, né, a vontade de Deus, claramente. E aqui no volume 3:8, Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas, Luz se oferece para consolar. Esta manhã meu adorável Jesus parecia inquieto, não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que fazia. E tudo se lamentava pelo que sofria, como se ele mesmo e não elas estivesse sofrendo. Muitas vezes viu o confessor que com seu poder sacerdotal obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas, para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro, ou como era terno e comovedor vê-la nesse estado. Então aqui nela estava nenhuma obediência ao sacerdote, né? E aqui é como foi falado na meditação, é, é, o sacerdote obrigava Jesus a fazer-me sofrer, que queria que todo o sofrimento viesse para ela, né? Para aplacar, né? A justiça. Fazia destorçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a minha justiça, que não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Sim, os castigos que a gente vê cair sobre a humanidade, às vezes a criatura obriga Jesus a fazer isso. A gente vê, né, que muitas pessoas têm umas mortes de repente, né? Tem muitas pessoas que morrem do nada. Do nada não, que nós sabemos e reconhecemos, pela graça de Deus, que tudo é vontade dele. Mas a gente vê acontecimento, às vezes, a pessoa, né, muito jovem, tá muito bem, não sentindo nada aparentemente, assim, com a saúde, né, até estava a saúde muito boa, e de repente morre, mas leva uma vida completamente fora da vontade de Deus, né, uma vida, assim, completamente na escuridão. Então Jesus, com a sua permissão, vai lá e retira essa pessoa da terra, até para um bem da própria alma dela. Por quê? Porque quanto mais a criatura fica na terra, mais ofende a Deus. Então, a única forma de Deus usar a justiça dele é levando essa criatura, né? É permitindo que essa criatura, né, até morra. Porque, porque assim, tirando ela, vai frear, né,
esse pecado, né? Essas ofensas que a criatura dirige até Jesus, que vive na terra só para pecar, só para pegar, só para ofender. Nada tem a oferecer a Deus. Vive completamente com a cara enfiada na terra, né? Com a cara enfiada no mundo, querendo só o mundo, amando tudo e esquecendo do principal, que é o divino, esquecendo de Deus, que é a nossa única salvação, que é a nossa única alegria, nossa única felicidade. Então, Jesus, até no castigar, ele é perfeito, né? E até castigando, Jesus está amando. Jesus é castigando e ali, através do castigo, Jesus está mostrando o quanto que ele ama a criatura. O quanto que ele ama, porque assim ele manda a justiça dele. E a criatura vai sofrendo, e através daquele sofrimento a criatura pode reconhecer esse amor de Deus. O quanto Deus foi tão bom e é tão bom com ela. E assim ela se voltar para Deus e ver que a vida sem Deus não tem sentido, né? Que a vida sem Deus é uma porcaria. E nós sabemos disso, que a vida sem Deus não tem sentido. O que é que somos sem Deus, né? Nada conseguimos, nada somos. Tudo em Deus, tudo com Deus, tudo para Deus. Então, a gente sabe, né, que o sofrimento, a justiça que Deus manda sobre a terra, sobre as criaturas, é para um bem da alma de cada um. Por isso que até no sofrimento, em tudo que Jesus permite, é perfeito. Por isso que Deus, todos os dias, nos ensina a aceitar a vontade dEle, porque nós sabemos que em nada, nenhuma folha que se move, nenhuma folha é capaz de se mover do chão sem a permissão de Deus. Então é assim também cada acontecimento, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. E tudo vai ter um porquê. E Deus nos mostra essa realidade do porquê de tudo que acontece, né, à nossa volta. Uso a minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência. Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo. Mas o homem, para fazer-me maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. E enquanto dizia isto, chorava amargamente. E eu, para consolá-lo, eu disse: Doce bem meu, não te aflinjas. Vejo que a tua aflição é maior porque te sentes obrigado a punir as pessoas. Porque Deus, ele não castiga, ele não manda castigo, como se diz, por achar lindo, por achar maravilhoso, né? Deus, ele é amor. Deus não, quando ele pune a criatura, não é por ele gostar, que jamais Deus queria fazer isso, só que a criatura com a sua vontade humana rebelde, obriga Deus a fazer isso. Obriga Deus a fazer isso, né? Então, a forma de Deus é fazer com que essa alma se livre, né, das trevas. Deus manda os castigos, manda a sua justiça. Porque te sente obrigado a punir as pessoas. É, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser tudo para ti. Assim que sobre, me manda os flagelos. Aqui está a vítima sempre disposta e à tua disposição. Podes fazer-me sofrer o que queres, e assim ficar a tua justiça de algum modo aplacada, e tu aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrer. Foi sempre esta a minha intenção, ao não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem, sofrerá mais tu do que ele mesmo. Então Jesus, ele sofre, né, pelo sofrer da criatura. Jesus, ele sofre junto, né? Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio e eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a injustiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. E eu disse-lhes a ele: Diz-me, não, reze ante minha filha. E nesses dias
Trate por quanto mais possa ter a Jesus junto contigo e aplacá-la, porque muitos castigos estão preparados. Então, né? Que é um recado de Jesus, né? E se ele já estava castigando, né, a humanidade, vinha mais e mais castigos, né? E aqui a gente vê que Luísa, ela sempre, né, se oferece para sofrer no lugar, né, de todas as criaturas. Ela se oferece vítima, né? Porque ela também não quer ver a criatura sendo castigada. Então, ela oferece sua vida para Deus, né? Para que ela possa sofrer no lugar de cada um. E também dar esse alívio a Deus das dores que ele sente quando ele é muito ofendido. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, texto de hoje, né? Do Livro do Céu, do volume 3, capítulo 7 e 8. 3, 7. Novembro 12 de 1899. Luísa evita alguns castigos. Esta manhã, o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, e via como se eu devesse mover-se do céu uma coisa e tocar a terra. Fiquei tão espantada que gritei e disse: Ó Senhor, que fazes? Quanta ruína haverá se isso acontecer? E diz que me ama muito e quer me assustar, viu? Não, não faça, não. Pode fazer, não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo, me disse: Minha filha, não tenhas medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, não devo deixar-te ver nada quando castigo as pessoas, senão amarras-me por todo lado. E bem, fortificarei teu coração com força e farei surgir dele como um tronco para poder manter firme o que tu vês, e depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder que me nutrir e eu e meus filhos. Então, Luísa estava relutando, né, para não, porque ele queria, né, fazer essa, né, trazer, eu creio que as correções, os castigos para a terra, né, e Luísa acompanhar Jesus, porque ela estava fora, né, do seu estado habitual, né, não, ela estava
ele transportou ela, né, então ele queria, que ela acompanhasse ele, né, no que ele quisesse fazer, né, que as correções, os castigos, né, e ela estava relutando, né, mas ele falou vai, né, fazer essa ligação dele com ela para que, ela derrama graças nela para que ela, acompanhe ele, né, ceda, né, eh, faça faça companhia para ele, né, quando que ele quer derramar os castigos, que seja castigos, né. E, como ele explicou, né, os castigos é para que as criaturas, né, também, né, venha a matar sua vontade própria, né, para viver na vontade divina, né. Enquanto estava nisso, saiu de dentro de meu coração como um tronco, e no topo como 2 ramos em forma de forquilha, que elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava para mover-se, e assim ficava detida. Só num ponto longínquo parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se tanto que me participou as dores da cruz e desapareceu. Então, quando ele fala que essa forquilha, né, ela é um tronco, no topo com 2 ramos em forma de forquilha, né, é tipo um V, né, saiu 2 troncos, né, a forquilha é porque sai, dois, do tronco saiu 2 galhos, né, 2 direção, né, que elevava-se no ar, tomava pela metade e o estava para mover, e assim ficava detida. Só num ponto longínquo parecia que tocava a terra, então, o tronco que tocava a terra, né, eu creio que ou saía do céu, né, para tocar a terra, né, em dois, né, eh, esse tronco que fazia ligar o céu com a terra, né. E depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se tanto que me participou as dores da cruz. Então essa ligação, né, desse tronco aí, né, com esses 2 galhos, né, que fazia essa essa união aí, que fazia com que, ligava, né, que ele fala aqui, ó: enquanto eu estava nisso, saiu de dentro do meu coração como um tronco". Isso saía do coração de Jesus, né. E no topo como 2 ramos, né, no topo, lá em cima, né, saía do coração, e em forma de forquilha, que elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava para mover-se, e assim ficava detida. Só num ponto longínquo parecia que tocava a terra. Então, saía do coração de Jesus e vinha para a terra, né. E e depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que aplacasse, e parecia que ele rendia tanto que participou das dores da cruz. Então, eu creio assim, que aquele tronco que saiu do coração de Jesus, né, que formou os galhos, né, como a forquilha, eh aqui no fim ela fala que ela, com isso, né, ela ela voltou a estar à terra, né, ela voltou no estado que ela estava ali né, na vida normal dela. Ela ela sentiu que ela cooperou, né, ela esteve junto com Jesus, que ela participou das dores de Jesus, né, com isso, né.
porque ele estava sofrendo, né? Pelas criaturas, né? Eu creio que é assim, é muito, assim, bem complicado, mas Jesus mostra essa participação de Luísa, é a nossa participação, né? De entender, essa ligação, né? Que essas dores, né? Que saem do coração de Jesus, né? E que vem para a terra, né? É ligado à terra, né? Nas criaturas, né? Que estão, né? Não estão correspondendo, né? O que Jesus quer para nós, né? Que é viver na vontade dele, né? A outra, a outro texto é 3/8, novembro 13 de 1889. Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto. Não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam e tudo se lamentava pelo que sofria, como se ele mesmo e não elas estivesse sofrendo. Então Jesus, aí, ele sofre, né, em cada criatura, né? Ele sofre mais que a criatura, né? Porque fomos criados para viver na ordem, né? Ser imagem e semelhança dele, né? Ele tem muito amor por nós, né? E quando ele vê filhos, né? Seus filhos desordenados assim, ele sofre mais, né? É igual um pai, uma mãe, né? Às vezes o filho está em caminho tão errado, vivendo de momentos de felicidade, de vida tudo desregrada, né? E os pais estão lá sofrendo, porque eles sabem a desordem que o filho está, né? Eles sabem as consequências que vai ser, né? O que vai acontecer, né? Se o filho continuar desordenado assim, né? E eu creio que é isso que Jesus vê, né? Vê os caminhos que os filhos estão tomando, né? Ele sofre mais, né? Muitas vezes vi o confessor que, com seu poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo neste estado. Então, Jesus, o sofrimento que ele sofre, ele precisa de castigar, né? Jesus precisa de castigar porque está uma desordem total, né? E, e, e Luísa sempre queria aplacar, né? Queria parar com, né? Ela queria colocar no lugar da criatura, né? Porque quem sofria era Jesus, né? Era o próprio Jesus que sofria, né? Não era a criatura, igual ele falou, mostrou lá em cima, né? Ele sofre mais do que seus filhos quando os filhos estão em desordem, estão fazendo coisas erradas, né? O pai, que é Jesus, sofre mais, né? Por esses filhos que foram criados por ele, né? Imagem e semelhança dele, estão em desordem, né? Então, o mesmo que ele está mostrando aqui, né? Que ele deixa eu só repetir. Ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno, comedor vê-lo neste estado. Então, ele mostrava o sofrimento, né? Sofria, né? Então, não ia em contradição, né? Luísa não ia, ele mostrava, ele estava sofrendo, né? Mas todo sofrimento, todo castigo que ele dá às criaturas é com o intuito de salvá-las, né? De fazer com que elas
reconheçam, né, e voltem para Ele, né? Então, mesmo que ele sofra, é, igual um pai, ele castiga o filho para o bem dele, né? Não é, ele sofre em castigar também, mas só que é para o bem, né? Então, ele queria esse apoio, né? Ele quer esse apoio nosso, né? De poder castigar, de poder trazer cruzes de apontamento para o mundo, né? Trazer castigos, trazer é, é, lutar por a ordem, né? Voltar à ordem da criatura e quer que o nosso apoio, né? Faça-se, né? Faça, Senhor, o que for preciso, né? Para os nossos filhos, para os nossos os vizinhos, para o mundo inteiro, né? Correção, para que o filho acorde, né? Porque ele próprio que está sofrendo naquela criatura, então. Ele quer amenizar, ele quer voltar a criatura para a ordem, né? Amenizar, se ele ameniza na criatura o pecado com o sofrimento, ela ameniza o pecado mostrando para ela as correções do sofrimento, ameniza ele, né? Porque ele está em cada criatura, né? E a criatura está causando sofrimento a Jesus, né? E se as correções e a criatura vêm a acordar, né, a ver o mal que ela está fazendo para Jesus, né, e volta ao caminho certo, né, a ordem, Jesus, ele se sente confortado, né, é isso que ele quer mostrar para Luísa, né, que, que as correções faz com que ela amenize a dor, não é só aplacar. Agora, se ela fica aplacando a dor, né, não deixando Jesus castigar, Jesus sofre mais, porque os filhos continuam a fazer, a machucar Jesus, né? Enquanto que com os castigos eles acordam, né? Muitos acordam e vê, né, o amor de Deus ali naquela situação, né? Fazia ao vê-lo naquele estado. Deixa eu voltar. Oh, como era terno e comedor vê-lo neste estado, fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: conforme-se a mim, a minha justiça, que não posso mais. Aí Jesus está falando para ela, né? Deixa ele castigar, deixa ele fazer a justiça, né? Ele não aguentava mais, né, as criaturas, né? Aí ele fala: conforme-se a minha justiça, que não posso mais. Ó, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Isso mesmo, né, que eu estava falando, né, que Jesus estava mostrando, né? Ele obriga Jesus a castigar porque ele está transbordando. Então, com os castigos ele acorda, pode acordar, né? E voltar à ordem, né? Se você soubesse quanto sofro ao fazer uso da minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência, então. Isso mesmo, né? Oh, se não tivesse feito outra coisa que comprar o preço de sangue de sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo. Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. Verdade, verdade, né? Então ele castiga porque é preciso, é para amenizar, né, a própria dor dele, né? De, de ter filhos tão ingratos, né? Criaturas tão ingratas que não reconhecem, né? A sua, de onde, quem os criou, né? Quem nos salvou, né? Quem nos deu a vida, né? Ele é o Senhor de tudo, então, as criaturas são ingratas, né? Devolvem, eu sei tudo, não preciso, não tenho criador, não preciso de nada, eu, né? Aposta em si próprio, né? Sabendo que Deus é que deu tudo, né? Deu a vida, deu, deu ali o caminho, tudo, né? Que criou, né? Que deu a vida, né? E aí ela menospreza tudo, né? E aí Jesus precisa, né? Precisa recorrer à justiça. Ele não gosta, mas ele manda as correções para que a criatura, né? Para mostrar que ela acorde, né?
para voltar ao caminho, né? Sair da desordem e vir para a ordem, né? Do para que Ele nos criou, né? Para amar e servir a Ele, né? Porque nós temos um Criador, né? E às vezes a criatura se monta do próprio eu, né? Se apodera do próprio eu que fiz, eu, né? Eu que estou lutando, que o meu próprio suor que eu construía, meu patrimônio, né? O meu carro, a minha casa, a minha família, né? Sendo que Jesus é que deu tudo, né? Que fez tudo, né? E enquanto dizia isso, chorava amargamente. E eu, para consolá-lo, eu disse: Nossa, doce bem meu, não te aflijas, vejo que a tua aflição é maior porque te sentes obrigado a punir as pessoas. Oh, não, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti, assim que sobre mim manda os flagelos aqui. Está a vítima sempre disposta e à tua disposição. Pode fazer-me sofrer o que quiseres, e assim ficará tua justiça de algum modo aplacada, e tu aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem. Então ela queria que Jesus derramasse nela, né, aplacando. Mas Jesus não quer isso mais, né? Nesses tempos agora ele não quer isso mais, né? Ele quer a nossa concordância, né? Que faça, Senhor, faça, corrija o que for preciso, né? São tempos de correções, de que ele quer, né? O reino dele, o reino. Ele não quer que ele salvou, ele nos salvou, mas as criaturas tomou rumo desordenado, né? E ele quer voltar à ordem, né? Voltar. é, por isso ele sofre tanto, porque ele não quer mais essa desordem, ele quer que as criaturas acordem, né, para o seu reino, né, para voltar como foi criado, né, a ordem de como foi criado. Então, ele age de todas as formas, né, a justiça divina, ela age de todas as formas, né, mesmo que Luísa, né, tá ali querendo aplacar, querendo ajudar Jesus, mas ele não quer, né, ele quer, né, aí ela continuou falando, né? Foi sempre esta a minha intenção ao não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem, sofrerás mais tudo que ele mesmo. Então, é isso, né? Ela sabe que primeiro que sofre, né? É Jesus, né? Então, por isso que não está tendo jeito, né? Ela tem que deixar Jesus castigar, fazer a justiça, né? Para amenizar ele próprio. Não adianta ela só aplacar, ela aplacar a justiça ali, sabendo que o homem não muda, né? A criatura não muda. Se ela não muda, ele tem que fazer com que as criaturas mudem, amenizar ali na ela como vítima, não vai, né, tirar o sofrimento de Jesus, porque ele está em todas as criaturas, né? Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha mãe veio, e eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Eu disse-lhe a ela, disse-me, não, não, reza antes, minha filha, e nestes dias traga por quanto mais pessoas ter, por quanto mais possas ter a Jesus junto contigo e aplacá-lo, porque muitos castigos estão preparados. Então é para ficar junto com Jesus, né? Para deixar com que ele dê os castigos, né? Ele faça a justiça, né? Dê as correções para amenizar ele próprio, né? Porque ele está em cada criatura e estava precisando de castigo, né? Que os tempos estão né? Até a Virgem Maria falou, né? Ela permitiu, né? Que
fossem feitas correções, né? Amém, Fiat.